Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Joás, o triste fim de um rei que teve oportunidades de Deus. Você está tendo oportunidades de ouvir o Evangelho, de conhecer a verdade, por exemplo, de ouvir aquilo que Deus está falando aqui e em outros lugares. Você tem liberdade de abrir a Bíblia, Deus falar com você. São muitas oportunidades que se tornam responsabilidades para nós. Mas eu quero focalizar como exemplo o que aconteceu com o rei Joás, um menino muito sofrido que com 1 ano de idade viu uma desgraça na família. A família já vinha sendo assolada por Satanás desde quando o seu avô, Josafá, resolveu fazer uma coisa errada. Movido pela carne e não pelo Espírito de Deus, ele pensou na boa intenção de aproximar os 2 reinos que estavam divididos. Mas acontece que ele não se lembrou que lá o bisavô dele, o Roboão, quando viu aquela separação, quis reunir os exércitos que estavam à sua disposição para atacar os rebeldes, para trazer de volta o restante de Israel, todos à unidade, debaixo da autoridade dele. Aí Deus levantou um profeta que disse: não faça isto, fui eu que fiz isto, ou seja, a divisão. E ele entendeu que aquilo era palavra de Deus e parou, e não prosseguiu, e nunca mais os 2 reinos se uniram. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. E Israel, reino do norte, se afastou de Deus mais depressa, mas no sul, o reino de Judá ainda tinha boas coisas, além da promessa de Deus de preservar a linhagem santa, ou seja, a descendência de Davi, da qual nasceria Jesus. Deus tinha a intenção de preservar esta linhagem santa e, de fato, Deus o fez. E aqui, no caso do Joás, a desgraça, digamos assim, já vinha de longe. Quando lá no Reino do Norte o Acabe resolveu se casar com a Jezabel, ele já estava errado, longe de Deus, filho de um rio, um pai que não foi grande coisa. O rei Acabe, se casou com a Jezabel, uma feiticeira. Ele não queria nada com Deus. A feiticeira tinha compromissos com Satanás, servindo a deuses estranhos, a Baal, e ali foi a fome com a vontade de comer que se juntaram. E o reino de Israel foi por água abaixo. Mas o problema é que naquela fase o Josafá, que era um bom rei, filho do Asa, um excelente rei, o Josafá resolveu se aproximar e permitiu que o filho dele, Jeorão, que ficaria no seu lugar, provavelmente era o filho mais velho, que ficaria no seu lugar, porque o Josafá já sabia disto, permitiu que o filho dele se casasse com Atalia, filha da Jezabel. Olha que coisa terrível, casamento misto, misturar a luz com as trevas, tem consequências terríveis. Minha irmã, se você está vendo isso, evite. Se você é jovem, nem pense em unir a luz com as trevas. Você, rapaz, que não se casou ainda, nem de longe imagine se casar com alguém que não seja do Senhor, que não tenha compromisso com Deus. Alguém que tenha compromisso com Deus já traz problema, o casamento precisa ser trabalhado, quanto mais a luz com as trevas. Foi o que aconteceu. Josafá casou o filho dele, Jeorão, com a filha
da Jezabel, que era a Atalia. Aquilo não deu certo. O Baal foi extirpado lá do Reino do Norte, porque Deus levantou um capitão guerreiro para rei, o Jeú, e que matou muita gente. Mas o Baal veio para o sul, ou seja, Satanás aproveitou a brecha que o Josafá deu, através do filho dele, Jeorão, que se casou com Atalia, e o diabo veio, através da Atalia, buzinar a cabeça dos reis em Judá, e de fato ele conseguiu, até que quando o Acasias foi morto lá pelo Jeú, a Atalia terminou de matar toda a descendência real, porque ela queria reinar, mas ela não conseguiu matar o pequeno Joás, que tinha 1 ano de idade. O Joás foi escondido pela tia Jeoseba, que tinha se casado com o sacerdote Joiada. Eles conseguiram esconder. O pequeno Joás foi criado escondido, trancado por 6 anos. Quando ele tinha 7 anos, o sacerdote Joiada, que tinha um bom trânsito entre os outros líderes de Judá, organizou uma revolta que foi usada por Deus e aprovada por Deus. Isso é um ponto interessante, teologicamente falando, para se estudar, uma revolta contra a autoridade que era visualizada na Atalia, uma revolta abençoada por Deus. Aquela revolta foi uma verdadeira revolução para depor a Atalia, que era rainha já por 6 anos. Ela foi deposta e morta. O Joás começou a reinar com 7 anos, mas uma criança de 7 anos não tem condições de reinar. Então ele desenvolveu a submissão, a humildade, e foi um jovem rei muito obediente. O reino foi muito bem com ele, teve a bênção de Deus, até que, jamais para o final, o sacerdote Joiada, que era tio do pequeno, na verdade agora já adulto, o rei Joás, o sacerdote Joiada morreu. E o Joás, então, sozinho como rei, resolveu seguir os seus caminhos. Ele não teve o cuidado de pedir bons conselhos e seguiu a orientação de quem não tinha conselhos para dar. Isso é um perigo tremendo para qualquer crente, ouvir vozes e conselhos de quem não é de Deus. Há pessoas que ouvem: olha, rapaz, você não sabe, lá em Portugal está uma benção, dinheiro está rolando fácil, emprego, vai para Portugal, lá a coisa está boa. Espera aí, quem está falando isso? É da parte de Deus ou é da carne, do homem, do mundo? Você tem que discernir claramente. Rapaz, compra aquele carro, todo mundo está comprando, aquele carro é muito bom, não sei o quê. Não é a direção de Deus, mas você é empurrado a comprar o carro que não é o que Deus quer para você. Aí você vai se casar, parece que as circunstâncias caminham naquela direção, mas circunstâncias enganosas, e você é levado a se amarrar a uma pessoa que não está firme no Senhor, que não é de Deus, e você destrói todo o seu futuro. O Joás ouviu aqueles que estavam na corte com ele, provavelmente como o ancestral dele, o Roboão, que ouviu os jovens ao invés de ouvir os adultos, os mais idosos que tinham conselho para dar. Você deve ver a quem você está submisso e recebendo orientação espiritual. Se você está numa igreja que você não concorda com o pastor, a liderança aborrece você está ali quase para fazer partido, dissensão, facção, saia dali o mais depressa possível, porque isso é obra da carne. Você vai ser achado numa conspiração contra a autoridade e não é bom. Então, aprenda a ouvir conselhos de quem tem vida e conselhos para dar. Cuidado, quem é o seu pastor, seu líder, referência para você, de quem você tem ouvido, cuidado. Não, porque na internet eu ouvi essa mensagem. Meu irmão, cuidado
de quem você está ouvindo. O Joás ouviu por muito tempo o tio dele, Joiada, e foi muito bem, Deus abençoou o reino. Quando o Joás viu o tio dele morrer, ele ouviu pessoas que não deveria ouvir, e maus conselhos, e fez o país se afastar totalmente de Deus. O país foi por água abaixo, descendo, até que por fim o povo insatisfeito, o povo fez uma conspiração contra o rei Joás. Eu quero só ler esses 2 últimos versículos do capítulo 12 de 2 Reis. Levantaram-se os seus servos, conspiraram contra ele, feriram Joás na casa de Milo, que está na descida para Sila, em Jerusalém, porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Aqui terminou a história do Joás, um triste fim, assassinado, já não era muito honrado nem querido pelo povo, longe de Deus, porque ele não ouviu bons conselhos e rejeitou todo o seu passado de sabedoria, de sensatez, e acabou se desviando, e o final dele foi muito triste. Este alerta serve para nós. Meu irmão, se você é crente há 5, 10, 20, 30 anos, cuidado. Isso não vai garantir nada para você, não há direitos adquiridos, mas você corre o sério risco de não continuar no mesmo caminho. Cuidado. O alerta é cuidado. Quem está em pé, cuidado que não caia. Cuidado a quem você ouve. Cuidado com o caminho que você está seguindo. A volta de Jesus é muito próxima e nós temos que nos preparar na direção dele, no caminho dele. Cuidado, 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 meu irmão. Cuidado, minha irmã.